Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadora, as pessoas que se fazem presente, imprensa, professor Edson, Renê, os demais que se fazem presente aí pedindo essa pista, aos que nos assistem via internet, Cid. Senhor presidente, eu tenho que citar, precisaria de uns ofícios, mas antes disso eu já vou falar do pedido dessa pista, que sempre, também o vereador Carlos, que mora ali, sempre quis o bem de Santa Rosa e sempre brigou com esse objetivo. Dizer para os senhores que Deus ajude que dê certo. Vamos fazer o possível, mas que esse tipo de conversa não venha só dar um endossamento para vocês, muitas vezes que segunda-feira que é dia das crianças. Sabe, ó, horário de dar balas e enganar é segunda-feira. Espero que esse projeto tenha mesmo uma continuação e dê valor para as pessoas que querem isso daí, e que não fique no esquecimento. Que muitas pessoas usam essas coisas em benefício próprio, outros de querer se promover, e ilude as pessoas, e aí chega, se não sai esse mês, não sai no outro, aí já chega final de ano, já não dá, outro ano também já vem ano eleitoral e acaba se parando tudo. Mas vamos torcer, que eu tenho certeza que dessa casa aqui vai sair alguma coisa que beneficie. Deixa eu dizer também aos demais vereadores que tudo que tiver certo, tenho certeza, principalmente na comissão nossa, onde que temos 3 pessoas, vai passar. O que tiver errado não vai ser passado a mão na cabeça de ninguém. Não adianta vir com lero-lero, que se tiver dentro da legalidade, passa. Se não tiver, retorna. Pode ser do executivo, pode ser dessa casa, pode ser de qualquer vereador. Está errado alguma coisa, vai retornar o projeto, não vai dar andamento, porque tem muitos que só pegam caneta para assinar. Quando você pega alguma coisa e lê e vê que está errado, daí você olha demais, você fala demais. Dizer, vereador Carlos, que eu tinha já a minha documentação aqui que eu ia pedir os ofícios, mas com a permissão de Vossa Excelência, eu vou pedir que seja encaminhado tanto um ofício para a Prefeitura, para a Polícia Militar e para a empresa, pedindo à empresa o tempo de duração desse contrato, se já não está vencido, quando que vence, se vai ter nova licitação, o montante que é recolhido mensal à Prefeitura, quantos carros são recolhidos e quanto desse recolhimento vem para a população ou vem para a Prefeitura em forma de imposto. Isso eu tinha em mente. Se o senhor quiser a palavra, fique à vontade. Vereador Osmar, eu gostaria de colocar a todos os senhores vereadores e vereadora que eu pedi autorização desses ofícios, né, para com a Prefeitura, mas que Vossa Excelência quiser reforçar e pedir autorização do plenário, eu com certeza concederei, para que nós conjuntamente pudéssemos elaborar esses ofícios e que seja encaminhada à Polícia Civil, à Polícia Militar, bem como à Prefeitura Municipal, como aos detentores do contrato da empresa, né, para que a gente pudesse fazer um fechamento também da realidade do que está acontecendo, e principalmente nesse contrato que nós temos que ter em mãos da Polícia Militar com a Prefeitura de Porto União, né, com
os órgãos, né, desse convênio, para que a gente saiba realmente o quanto está retornando dessas questões das multas de trânsito para a Prefeitura Municipal, para que a gente possa fazer um comparativo, porque a gente vê que está muito acentuado a questão do que está acontecendo no município de Porto União. Eu, no momento, Vossa Excelência me pediu a parte, eu meio que fugi do assunto, mas é muita gente nos procurando para que a gente possa dar uma resposta. Se é um caso isolado, são 2 ou 3 ou meia dúzia, tudo bem, mas isso é todo santo dia que tem gente que não aguenta mais. Por ações de que estão acontecendo. Então nós temos que ter o cuidado, temos que ter a cautela, nós temos que ter o maior respeito para com os fiscalizadores do município de Porto União, mas primeiro de tudo nós temos que cuidar primeiramente da segurança do nosso município. Nós temos que ter a população confortavelmente confiando nos detentores da segurança do município de Porto União. Mas eu abro o espaço para Vossa Excelência para que a gente possa conjuntamente, os mesmos teores dos ofícios fazerem conjunto e mandar a todos, né, os órgãos que forem possíveis. Se o presidente, o plenário nos permitir, que a gente possa encaminhar pela Câmara dos Vereadores a todos os órgãos. Obrigado, senhor presidente. Peço a parte, vereador. Fique à vontade. Vereador Osmar, vereador Carlos Roderley. Eu tenho algumas informações que não vou falar aqui agora, mas assim que os números chegarem até essa casa, vocês terão um susto. Vocês terão um susto, eu vou dizer assim, um susto bom, porque é muito valor que entra nesse município. É muito valor que entra nos cofres da prefeitura, na questão multas, na questão toda de trânsito. Só que fazem 3 anos que eu estou pedindo para fazer a sincronização dos sinais de trânsito de Porto União, aqui dos semáforos, e até ontem não saiu. Talvez hoje saia, até meia-noite, o dia não terminou ainda. Mas que custa em torno de R$40 mil. E que entra mais de 200, passado aí por mês. Só que não fazem, acho que é porque o vereador Gildo Massalai que pediu, por isso que não sai. Sabe? E poderiam ter feito, vai ajudar no fluxo, vai ajudar. Raciocinem, andem em Curitiba, numa via rápida para vocês verem. Você não para, vai embora. Sabe, isso aí não é porque o vereador quer, isso aí é necessário. Estamos aí, a cidade coberta de veículo, na hora de pico aí, é isso que acontece. Mas só, vereador Osmar, Vossa Excelência tem toda a razão em pedir esse documento junto, podemos todos nós assinar, e eu vou dizer mais uma vez, vocês terão um susto porque o valor é alto. Só isso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pelas palavras. Eu também gostaria de encaminhar um ofício também, pedindo um laudo, tanto da saúde, no estado que se encontra os carros lá, que foi pedido já anteriormente, e do bombeiro, referente ao espaço lá, ao barracão, porque na vez passada que eu pedi, eles me mandaram um documento dizendo que eles tinham autorização de 100 metros. E 100 metros é só aquela partezinha de baixo ali, aonde o pessoal faz a documentação. O restante, infelizmente, não recebi documentação nenhuma. Então, pode ter certeza que mandarei também esse pedido para fazer a complementação junto com o vereador Carlos. Gostaria, senhor presidente, encaminhar um ofício para que viesse a essa casa um dos sócios ou proprietário da empresa Sermog, essa empresa, essa mina de fazer dinheiro aqui, estacionamento nosso aí. É o senhor Francisco de Assis Nunes ou o senhor Manuel Alves de Souza. Cito aos senhores que só com a presença de algum deles aqui teremos a resposta mesmo definitiva se podemos fazer esse estacionamento digital em Porto União. Porque encaminhar o ofício não adianta, solicitar a empresa não adianta. Eu gostaria, com o consentimento dos senhores, que viessem a essa casa, um dos proprietários, que são 2, recebo a notícia que são 2 sócios,
que venham ver se existe possibilidade de nós implantarmos em Porto União esse estacionamento digital. Porque o povo não aguenta mais passar 1 minuto, 2, dos 10 minutos e você pagar você fica 2, 3, 5 esperando a moça e você passa 2 minutos o teu cartão e você paga 10. Me permite, vereador? Obrigado, vereador. Eu gostaria de aproveitar o pronunciamento de Vossa Excelência, primeiro para colocar para a população que esse Francisco de Assis, coincidentemente, ele assumiu em 2013 o serviço de estacionamento rotativo no município de Porto União, e ele é um ex-deputado do PT. Tá? Só coincidentemente. Segundo, vereador Osmar, pode dar risada, não tem problema. E um fato que aconteceu comigo esses dias, porque você encosta um carro, isso não é só comigo, é com todos. Você olha para lá, olha para cima, olha para baixo, olha para uma rua, não tem ninguém. Você saiu, vem do nada, parece que, eu não sei, eles devem ter um produto químico que eles colocam nas pessoas ali, de repente surgem do nada, vai ver, passou os 10 minutos. Esses dias eu encostei aqui na padaria, coloquei ali e procura, não vi nada. De repente eu já vi a cortesia. Quando eu corri lá, faltava 1 minuto, eu falei, por gentileza, você pode preencher o cartão para mim aqui, coisa tudo tal. Primeiro de tudo que ela estava no outro lado da rua, ela fazia assim para mim, vem aqui. Eu digo, mas a obrigação não é minha, gente. Eu tenho que estar do lado do meu veículo para conferir. E realmente está ficando abusivo, vereador Osmar. Isso aí é motivo de graça, porque não tem mais condições. A população está sendo desrespeitada pelo sistema de estacionamento da cidade. E não existe melhor sistema do que estava instalado em União da Vitória. Eu não sei se foi por força contratual ou alguma coisa assim. Você pegava e colocava os créditos e era muito mais simples do que essa multa dos 10 minutos. Claro que as assistentes são instruídas para quê? Para se esconderem, para passar os 10 minutos e ter a multa dos R$10. É ali que vai dar o dinheiro para a empresa. Só que nós não podemos aceitar isso aqui. E tem que ter, realmente, é o dono da empresa, o sócio, como Vossa Excelência está colocando. Não tem mais condições. Não adianta vir a chefe das monitoras, porque ela é uma pessoa que é mandada pelo chefe. Nós não podemos condenar o trabalho dessas senhoras, dessas senhorias, dessas moças ali. Nós não podemos condenar. Mas chega um momento do que elas também não estão se sentindo bem confortável, porque a população em si vai reclamar, e reclama para quem? Essas meninas são que nem vereadoras. Aonde um vereador aparece, reclama para eles. E é a mesma coisa no estacionamento. Só que nós não conseguimos ter o acesso, e não é falta de força de vontade de toda a Câmara dos Vereadores, em trazer este colaborador daquele partido para que venha dar explicação na Câmara dos Vereadores. Porque funcionava tão bem. União da Vitória se cortou. Por que não se pensar? E isso é uma coisa, vereador Osmar, senhores vereadores e vereadora, que na renovação da concessão nós não podemos aprovar, mesmo que fique sem como União da Vitória ficou, até colocar um sistema eletrônico para que dê um conforto maior à população. Obrigado, vereador Osmar. Obrigado, vereador, pelas palavras. Me deparei com um grupo de pessoas e nós estávamos conversando referente a essa máquina de fazer dinheiro. Muitos citaram que pode ser até uma lavação de dinheiro, ocupam para lavagem de dinheiro. Por quê? Leva ao conhecimento dos senhores. Por que não pode ser? Eles podem fazer 10, 20, 30, 50, 100 papelzinho daqueles por dia, dizer, ó, teu carro foi multado e você pagou porque você não assina nada. Quem vai dizer que coloca qualquer placa de carro ali, chega ali, ó, fulano foi multado. E aí? São tudo gente boa. Entende? Como que você vai provar? Aí chega lá, você diz que tem tanto de dinheiro. Não, isso aí a gente arrecadou lá de pagamento, de coisa. Pessoas que às vezes nem sabem. Entende? Quem diz que não pode ser? Então, por isso que queremos uma explicação certa, que venha,
que venha conversar com os vereadores, traga esclarecimento, para não ficar em dúvida, porque a gente sempre fica em dúvida, né? E a população paga por isso. O que o vereador Carlos citou, aconteceu já umas 2, 3 vezes comigo. Peguei cortesia de 10 minutos, 10 horas. Aí saio da câmara correndo ali. Faz favor, ó, 10 horas. Ah não, agora eu já comecei. Então tá bom. Aí fica ali com o papelzinho, daí te coloca. Depois que termina, aí é 10:02, o senhor... Mas 2 minutos você levou para fazer a multa ali. Aí te coloca, não, é 10:02 que tá... Mas 10 você começou, quando começou a vencer, apareceu do nada, você sai correndo ali, se foi 10. Não é tanto pelo R$10, mas tem pessoas mais humildes que faz falta, e eles aparecem dando... parece que é um ninho de serpente. De repente aparece e dão o bote, quando você menos vê, estão levando o teu dinheiro e não tem explicação. E daí você não pode fazer nada, que você diz, ó, mas você faz parte da Câmara, não pode brigar. Senhor presidente, referente ao colégio Germano Wagenfir, qual o senhor citou, que hoje teve um grupo de mães aqui, eu gostaria, senhor presidente, eu já tinha feito um termo de depoimento aos 24 de 4 de 2013, contando tudo o que aconteceu e acontece na Escola Básica Professor Germano Wagenfir, onde declarei que tinha conhecimento dos problemas na estrutura da obra. Foi concluída há 4 anos e 6 meses. Por que eu fui em 2013? Porque com 5 anos ele prescreve, você já não pode. A obra que se passa de 5 anos, a empresa já não tem responsabilidade. Então a gente foi antes comunicar ao Ministério Público, ficaram de dar resposta, e hoje você vê pessoas da comunidade vindo de volta com o mesmo problema e nada foi resolvido. Essa obra foi inaugurada em 2009. A empresa responsável pela construção foi a Empresa Ideal de Curitiba. Que o declarante, que inclusive foi solicitado à SDR de Canoinhas a notificação da empresa para esclarecimento e responsabilidade, porém até o momento sem resposta. Que segundo o declarante, a obra apresenta sérios problemas tais como rachadura nas paredes, calçada, teto, salas de aula, problema com encanamento, conforme fotos anexo. Encaminhamos fotos das rachaduras, do esgoto lá nos banheiros, das portas. Havendo grande preocupação quanto à segurança de todos que ali estudam, que os problemas começaram a surgir logo após a conclusão da obra. Que tem conhecimento que o custo da obra foi elevado, não sabendo precisamente qual o valor exato. Acrescenta que na ocasião da inauguração havia um número elevado de alunos, sendo que no momento o número reduziu consideravelmente, que pode ter sido a causa por esses fatos. É o que hoje a gente se deparou, senhor presidente, com as mães. O professor Edson faz parte da diretoria desse colégio. Professora e vereadora hoje, a professora Alda, também fazia parte em 2009. Digo aos senhores que esse colégio tinha aproximadamente uns 1.300, 1.200, 1.300 alunos. Hoje ele deve contar com 800 e pouquinhos alunos. A gente não sabe o que se passa. Não somos nós aqui que temos a caneta na mão, somos donos da verdade. Muitos alunos que moram ali por perto estão vindo estudar em outros colégios. As mães mesmo hoje estavam citando ao presidente que não tem condição por causa das brigas. Encaminhei um ofício à polícia. A polícia falou que não pode fazer nada. Por quê? Se alguém brigar ali, tem que levar a criança lá no conselho tutelar para depois fazer um boletim. Então tem que deixar primeiro brigar para depois socorrer. Então são coisas que a gente não entende
entende? Tenho certeza que iremos encaminhar de novo ao Ministério Público os problemas referentes. Eu gostaria, senhor presidente, de encaminhar um ofício à vigilância sanitária que se fizesse presente no Germando, referente aos pombos que tem muitos lá. As mães citaram que tem esgoto, o cheiro, o mau cheiro toma conta de certos lugares ali, para que fosse feito um arrastão ali por dentro, se tem algum problema, que encaminha a essa casa uma resposta para nós levarmos ao Ministério Público. Também, senhor presidente, gostaria de encaminhar um ofício ao bombeiro que fizesse uma vistoria geral na estrutura de novo do colégio, como nos alambrados, como nas grades, nos muros, para nos mandar um laudo aqui, para nós encaminhar junto ao Ministério Público e ver. Obrigado, senhor presidente. Se nós conseguimos ainda atuar a empresa que fez. Eu sempre digo aos senhores o seguinte: essa casa dá para fazer leis e fiscalizar. Se tem alguém que fez alguma coisa ou está fazendo alguma coisa certa em Porto União, pode ter certeza que vai ser elogiado. Agora, quando fazem alguma porquice, tem que mandar chamar de volta, que venham e façam uma coisa decente, porque um grupo, muitas vezes, de pessoas, eu já digo desqualificada, levam um montante de dinheiro, fazem uma porcaria na cidade e levantam um barraco e vão embora, e fica aí o município a desejar. E quando você vê, o faturamento é imenso. Ah, mas era para ter feito isso, mas ninguém tem coragem. Nessa casa aqui, vereador Carlos, eu tenho certeza que se tiver um grupo unido de pessoas boas, que tem uma qualificação digna de trabalhar pelo município, Porto União vence. Permite, obrigado. Vereador Osmar, eu gostaria de fazer uma lembrança, e muitas vezes as pessoas não estão aqui na oportunidade para poder se defender ou para poder colocar algumas coisas. Mas eu lembro da questão de quando a liberação de verbas do governo do estado para com a construção do Germano Wagner Filho e assim por diante, e o engenheiro da obra era o Roberto Domito de Oliveira, ex-vereador do município de Porto União e, na oportunidade, vereador e também engenheiro do estado. De que o Roberto Domito de Oliveira foi condenado politicamente, o vereador Sandro lembra muito bem disso, porque participou, pelas questões políticas, pelas exigências que o engenheiro da obra, Roberto Domito de Oliveira, estava fazendo e combatendo para com a empresa e exigindo. Por quê? Atrasava-se a obra, enfim, não entregava, e a pressão política era muito grande, e a população em cima, e as questões políticas. O vereador Domito de Oliveira, na época, era oposição ao atual prefeito da oportunidade, e que o prefeito colocou ele contra a população. Hoje nós vemos, e temos que dar a mão à palmatória, e quero que esse relato chegue, porque eu quero em defesa do doutor Roberto Domito de Oliveira, uma pessoa extremamente profissional, extremamente competente no que faz, tanto é que estava trabalhando numa empresa petrolífera lá no Rio de Janeiro, contratado, que é aqui, cria do município de Porto União. Mas hoje a população vê, e de que voltem um pouco os pais e lembrem de que ele foi taxado, de que ele é que estava atrapalhando, que estava segurando a obra, que as obras não ocorriam porque era questão política. Não, ele estava fazendo o trabalho de engenheiro. Ele chegou a ser exonerado do Estado, tiraram ele como engenheiro da obra e colocaram outro. O resultado está aí. O nosso município, a nossa população hoje, passados-se muitos anos, pagando pela incompetência política e o oportunismo
de quem o colocou contra a população na oportunidade, e nós estamos aí com o déficit dessas construções e o problema dentro da nossa comunidade. Então, muitas vezes, vereador Osmar, a pessoa, quando é polêmico, quando exige tecnicamente, quando exige que as coisas sejam feitas certas, pagam, só que o prejuízo que o Roberto Domito teve da questão dessa obra. A função, ele como engenheiro do Estado, teria que dar o laudo e a conclusão de obra. Ele não quis, não fez, foi exonerado e foram colocados outros. E hoje não está aqui para se defender. Mas eu quero deixar aqui, e inclusive, senhor presidente, com a autorização dos senhores vereadores, mandar um ofício, né, para o vereador Roberto Domito Oliveira, com consentimento do plenário, para que venha numa reunião das comissões, ou mesmo quando tiver uma coisa, que possa dar o seu relato, até por escrito, do acontecimento da obra, que a gente tem que dar. Talvez daqui 2 anos, 3 anos, vereador Osmar, alguma coisa esteja acontecendo aqui, e talvez algum de nós não esteja aqui, e bom será se for defendido e lembrado da competência que tem o doutor Roberto Domito Oliveira. Muito obrigado. Me permite, vereador. Vereador Osmar, em cima das palavras do vereador Carlos, lembro-me muito bem essa extrema competência do vereador engenheiro Roberto Domito, o qual o grande prejuízo político que teve. Lembro-me bem, talvez o professor lembra, que as crianças estavam recebendo as aulas lá no pavilhão da igreja do bairro São Pedro, em Divisórias, num calor extremo. Não é verdade? E que os pais, vereador Carlos, os pais e as mães, não sabendo da real situação, o crucificaram politicamente nas urnas. Não, um cara extremamente técnico, extremamente competente, foi prejudicado justamente por isso. Porque, e olha, vereador Carlos, não foi só o Antônio, o Germano Wagenfir, o Cid Gonzaga, que eu falei aqui, que eu mostrei, não estava nem inaugurado, já estava com uma série de problemas. Obras públicas em Porto União geralmente tem problemas. E nós temos que ser técnicos, temos que ser capazes e cobrar dos órgãos fiscalizadores, de quem fiscaliza, né? De quem é da responsabilidade da fiscalização, os técnicos, que façam a sua parte, para que não tenhamos problemas de novo assim e que o dinheiro do povo não seja jogado pelo ralo. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras, senhores vereadores. Eu lembro que, quando estive no Ministério Público, me encaminhei até a SDR, lá de Canoinhas. Fui fazer a mesma queixa, referente à empresa, essa Ideal. Daí, não, o senhor entra ali falar com o engenheiro. Aí fui lá, expliquei para ele, Daí ele falou, não, o engenheiro, seu João, só não lembro o sobrenome agora. Litzmeier, esse mesmo. Não, mas falando com o engenheiro, mas quando que vai? Você acha que o cara vai fazer alguma coisa, se foi ele o causador dessa tragédia? Por isso que eu digo aos senhores, enquanto tiver o acúmulo de mas fulano tem que ser colocado por isso, ciclano entra aqui para trabalhar por causa disso, enquanto tiver esse acúmulo... 1 minuto para concluir, vereador. Não tiver gente qualificada, com capacidade para fazer as coisas, não adianta esse negócio de cargo político, colocar uma tropa de safado aí, que só pensam em ajudar em eleição e não fazem nada pelo povo. Pode ter certeza que o ano que vem está cheio de gente abraçando vocês aí, enganando mais uma vez, e a população fica a desejar mais uma vez. Isso que Vossa Excelência não serve para o município de Porto União, né, vereador Osmar? Mas sempre é assim. O senhor sabe que o pessoal anda na rua aí falando vereador é isso, vereador é aquilo, mas o que eu falo, você pode ter certeza que se eu não tiver certeza, eu estou documentado. Porque o que sai na rua falando de mim, pessoas que não têm capacidade, pessoas que, sabe, nem vou citar, não vou ocupar essa tribuna aqui para falar mal dos outros, mas que pensem e vão achar o que fazer, né, vereador, que trabalhe pelo povo antes de sair. Só um momentinho. Colocasse meus ofícios em votação, fazendo favor. Sim. Então, vereador, antes de colocar os seus pedidos de ofício em discussão e votação, só quero falar ao vereador
Carlos, solicitar não que ele faça o pedido lá do ofício ao ex-vereador Roberto Domito de Oliveira do seu gabinete, se possível, né? Não, pode ser? Com a aquiescência de Vossa Excelência, sem problema, porque nós podemos, né, senhor presidente, para dar até mais consistência da proteção nossa que nós estamos dando à comunidade, até uma carta de esclarecimento do Dr. Roberto Domito Oliveira, que foi o primeiro engenheiro da obra, para que possa fazer um relato e nos ajudar, enquanto Câmara dos Vereadores, para dar uma resposta a esses pais que tiveram aqui hoje, da realidade nua e crua dos fatos do Germano Wagenfeld. Então, que agradeço. Então, os pedidos de ofício do vereador Osmar, que são vários ofícios, são 1, 2, 3, 4, são 5 ofícios, então vamos pôr em bloco também. Estão em discussão. Os pedidos de ofício do vereador Osmar estão em votação. Vereadores e vereadora que concordam permaneçam como estão. Foram aprovados e, se necessário, solicito que Vossa Excelência auxilie na redação dos mesmos ofícios junto à Secretaria da Casa. 6 ofícios. Corrigindo, 6 ofícios. Muito obrigado.